nós vamos costurar as faixas. Na verdade, nós vamos costurar as faixas primeiro, né? Aqui eu tenho as duas alças de mão e a alça transversal, aquela que é removível, que vai ter mosquetão, né? Eu peguei aqui uma tira do mesmo material da bolsa. Como eu quero que elas tenham 3 centímetros, eu cortei 11,5 de largura. Vou passar uma costura, vou usar um ponto 4,5, não, 4. Vou usar 4, 4,5. Vou passar a costura nas laterais e nas bordas. E aqui são as alças de mão, mesma coisa. Vou passar a costura nas laterais e nas bordas, tá? Eu nunca inicio a costura aqui na beiradinha, tá? Eu inicio um pouco mais para baixo, não dou retrocesso, porque eu vou dar a volta na alça inteira, voltar e fazer o acabamento aqui. Então, não precisa dar retrocesso, porque eu já vou passar a costura aqui depois na finalização. Não é um pé de máquina, tem que ficar bem rente aqui. Tô colocando meu pezinho bem rente à lateral, tá? Na hora de chegar aqui onde eu comecei, eu vou passar um pouquinho pra frente e aí eu vou dar um retrocesso. Fazer a finalização aqui. Ó, a minha finalização fica aqui no meio, tá? Eu tento passar o pontinho bem em cima do outro. E o que eu faço agora? Eu venho aqui por trás e puxo. Se você conseguir puxar o nozinho, puxar as duas perninhas para trás, ótimo. Se não, não tem problema, é que o ponto tá bem firme. Aí você vai cortar rente. Vai pegar um isqueiro e dar uma selada aqui. Nessa pontinha que ficou. Com cuidado, tá? Pronto. Nossa alça tá pronta. Pronta não, né? Agora tem que colocar nela o mosquetão, os 2 mosquetões e o regulador da alça. Essa alça aqui, eu vou fazer a terminação dela, vou fazer a conclusão dela com rebite. Eu não vou costurar. Se você quiser colocar o rebite, você pode colocar, tá? Tá aqui o meu regulador de 3 centímetros. O que eu faço? O regulador, ele tem aqui essa parte da emenda, que é a parte que é pra ficar pra baixo, e a parte lisa. Eu venho aqui, ó, coloco a minha alça por aqui. Vamos ver que lado que o ponto tá mais bonito. Esse lado, ó, o ponto tá mais bonito aqui. Coloco aqui assim. Saio aqui embaixo. E pronto. Dou um tamanho aqui que eu acho que é legal. Pra ficar assim, ó, tá? Aí agora eu vou fazer um furo aqui pra entrar com o rebite. Eu fiz um furo aqui com esse alicate. Se você não tiver o alicate, você pode fazer com a ferramenta que você tiver aí. Fiz o furo de cima e vou marcar o de baixo. Marquei o de baixo. Vou fazer o de baixo. Pronto. Agora eu venho aqui, ó, com essa parte de baixo do rebite, nessa parte menor, tá? Aí encaixo aqui. Ponho a partezinha de cima. E vou colocar o rebite. Ó, tá? Ou assim. Aí agora eu venho com o mosquetão. Peguei aqui um mosquetão de 3 centímetros. Vou encaixar aqui.
Ver se não tá torcida a alça. Essa alça ficou muito bonita e fica bem reforçada, tá? Se você quiser fazer com alça chique, também pode fazer. Tranquilo. Todas as minhas maletinhas médicas eu faço a alça com o mesmo material da maleta. Mas pode fazer com alça chique também. Aí eu venho aqui e vou instalar o outro mosquetão. O mosquetão do outro lado. Mesma coisa. Ó. Vamos ver se tá certo. Tá. Prontinho. Agora nossa alça tá pronta, tá? Vou enrolar ela aqui. Vou mandar pra cliente ela enroladinha dentro da bolsa. Tá aí nossa alça. A alça de mão, o rebite a gente só vai colocar, a gente vai posicionar no espelho da bolsa, tá? Então, por enquanto, ela vai ficar só desse jeito aqui. Aqui, ó, o suporte para aquela alça transversal que a gente fez. Como que eu fiz ele? Eu não queria usar uma meia argola de 3 centímetros para fazer uma alça de 3, ficar tudo do mesmo tamanho. Normalmente eu gosto de colocar os suportes com uma argola menor, que eu acho mais delicado. A não ser que seja uma bolsa muito grande, que vai carregar muito peso, aí eu coloco a argola maior do tamanho da alça. Nesse caso é uma maletinha médica, ela é pequena, não tem necessidade. Aí eu peguei essa meia argola aqui, essa minha mede 1,8, eles falam que é 2, mas é 1,8. E aí o que eu fiz? Peguei um pedaço do Prada também, mesma coisa, cortei ele com 5,5 e pus aqui dentro um pedaço de recouro, tá? Coloquei um recouro aqui, dobrei, o recouro tá com 1,75. 1,75 o recouro. E aí o suporte 3,5. Aí eu só passei cola de contato e dobrei as abas pra dentro pra fazer o acabamento. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Coloquei a meia argola, vou baixar aqui essa parte e vou subir essa. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou passar cola instantânea aqui pra prender isso e vou aplicar isso aqui no meu fole. Vai ser aplicado no fole, na lateral da bolsa, com o rebite, tá? Mas primeiro eu vou colar ela aqui pra ficar mais fácil pra eu trabalhar. Eu não quero costurar ela, tá? Se vocês quiserem costurar, pode até costurar. Eu vou só colar e aí vou aplicar com o rebite lá na lateral da bolsa. Agora nós vamos fazer a parte de trás da bolsa. Na parte de trás ela tem um bolso, né? Esse aqui é o espelho da parte de trás. O que eu fiz? Eu dublei ele com um TNT 150 e eu já ia colar, e eu coloco aqui também um EVA. Eu já ia colar o EVA, aí eu lembrei que tinha que costurar o bolso primeiro, senão eu ia costurar o bolso pegando o EVA, ia ficar uma costura grossa, né? Então já tá até com cola aqui atrás, ó, cola de contato. E agora eu vou costurar o bolso e vou aplicar o bolso aqui na parte de trás da bolsa. Peguei aqui um zíper e peguei 2 pedaços do Prada. Vou pegar o lado direito dele, vou abraçar aqui o zíper, vou fazer assim, ó, e vou passar uma costura aqui. Costura com um pé de máquina. Opa, ó, já ia esquecendo de colocar o cursor. Pronto, ó. Vou colocar aqui direito com direito, vou abraçar e vou fazer uma costura de um pé de máquina. Retrocesso no início e no final. Desse jeito aqui, você joga pra lá e fica o acabamento. Aí a gente passa um pesponto aqui. Tem uns que eu nem passo o pesponto, tá? Pode até ficar sem pesponto. Aí faz a mesma coisa do outro lado. Isso aqui é porque eu não quero que o zíper chegue até lá no final da bolsa.
porque vai ser colocado vivo. E aí, com o zíper lá, o vivo passando em cima do zíper, fica meio incômodo. Não é impossível de fazer, não, mas fica meio incômodo. Então, eu prefiro fazer esse acabamento aqui. Agora, eu vou igualar aqui, ó. Igualar no tamanho do zíper. Ó, vai ficar desse jeito. Pronto, nosso zíper ficou assim. O que eu vou fazer? Vou posicionar aqui, ó, direito com direito. Direito com direito do zíper com direito do meu bolso. E vou passar uma costura. Bem rente na margem, tá? Bem rente na borda. Costura de fechamento, eu sempre uso ponto 3 no sintético. Tiro o cursor do caminho e segue. Esse bolso não tem forro, ele é um bolso pequeno. Eu não vi necessidade de colocar forro aqui, tá? Ó, agora eu viro e vou fazer o rebatido. Empurra a costura pra baixo. Tenha certeza que ela tá pra baixo, ó. E aí faz o rebatido, tá? O rebatido é de meio pé de máquina. Não é um, porque fica muito largo, fica feio. E o ponto 4,5. Retrocesso no início e no final. Aí, olha só como que fica. Fica desse jeito aqui, tá? Aí, como que eu vou fazer o acabamento na parte de cima? Eu cortei um viés do próprio Prada e vou fazer o acabamento aqui na parte de cima. Uma sugestão, como essa bolsa é bordada na parte da frente, não dá pra você pôr sua etiqueta na parte da frente. Então, a sugestão é que você coloque ela aqui no bolsinho, porque esse bolsinho vai aqui atrás, ó. Ele vai ficar desse jeito. O bolsinho vai aqui atrás. Então, você pode colocar sua etiqueta aqui ou aqui em cima. Na parte da frente eu não gosto por causa do bordado. Eu só pego o meu viés, eu cortei uma tira de viés de 2,5, eu só abraço ele aqui e aplico, tá? É só abraçar. Essa cor é muito bonita, né? Olha que graça que fica. Fica bem, um acabamento bem feitinho, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou medir o meio aqui, ó. Medir o meio. Vou posicionar aqui. Aqui já tá um pique do meu meio. Aqui, ó, pique com pique. Vou prender pra não sair do lugar. Bem rente na borda. Prender aqui nas laterais também. Ó, prendi meu bolso aqui. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou passar uma costura na volta toda do bolso pra... Costura de segurança, só pra prender no lugar. Vou costurar pelo lado do avesso. Por quê? Porque ele é arredondado. O espelho é arredondado. Então, por aqui, pelo lado do avesso, eu consigo ver a minha margem. Porque o bolso eu não cortei arredondado pra não ficar...
para não ficar desconfortável na hora de aplicar ele. Eu cortei ele quadrado. Costura de segurança, ponto grande, só mesmo para prender esse bolso no lugar, para a gente poder seguir com os passos, né? Olha só, agora o que eu faço? Eu só refilo aqui o que passou, né? Faço o meu arredondado conforme o espelho de cima e pronto. Pronto, ó. Ficou assim. Ficou assim nosso espelho, tá? Esse é o espelho de trás. O que eu tenho que fazer agora? Meu bolso tá aberto. Assim ele fica inutilizado. Eu venho aqui, ó, e passo uma costura aqui na borda do viés, para fechar o bolso. Agora nosso bolso tá pronto. Tá aqui o bolso certinho. Pronto, essa aqui é a nossa parte de trás, tá? Como eu falei, se vocês quiserem colocar a etiqueta aqui, eu indico que seja aqui ou no bolso, antes de costurar o bolso, claro. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá e vou colar meu EVA aqui. O EVA eu sempre corto ele 1,5 centímetro menor na borda toda, para não interferir na hora de eu costurar, tá? O TNT não precisa ser 1,5, eu coloco a minha margem de costura 0,8 ou 1 centímetro na volta toda. Vou lá colar o EVA. A parte da frente também está só com o TNT por enquanto, por quê? Porque eu vou bordar. Depois que eu bordar a parte da frente, eu venho e coloco também o EVA, igual vou colocar aqui. O que eu tenho aqui? Aqui eu já tenho a parte de trás da maleta, com o bolso, tudo certinho. E aqui eu tenho a parte da frente, que eu já bordei as iniciais aqui da minha cliente. O que eu tenho que fazer agora? Já colei aqui atrás o EVA, que eu falei que eu ia colar, tá? Pra dar uma estruturada na maletinha. Essas maletas eu gosto delas bem estruturadas. Se você não quiser colocar o EVA, não precisa, tá? Eu gosto. Ó, já tá com o EVA aqui atrás de todas. Então, eu estruturei com o TNT 150 e com o EVA. Olha que o EVA tá menor 1,5 centímetro na borda toda, tá? Na volta toda. Pra não me atrapalhar na hora de eu passar a costura aqui. Cortei também um pedaço de bagum, que vai ser meu forro. Eu sempre corto maior, aí eu venho, passo uma costura de segurança na volta e refilo. Porque quando você corta igualzinho, gente, sempre dá dor de cabeça. Você não vai conseguir encaixar direito, vai sair meio fora do lugar. Então, eu prefiro cortar maior, tá? Ó, cortei maior e pronto. Só que, antes de colocar esse forro aqui atrás, o que eu vou fazer? Colocar as alças de mão. Como que eu vou colocar essas alças de mão? Vamos lá. Minhas alças de mão estão aqui, né? Aquela que eu fiz. Como que eu vou fazer isso? Eu vou medir aqui, ó. Vou medir aqui a distância de um vivo, porque vai ter vivo. Se você não for fazer com vivo, eu vou te falar de outra maneira que você vai fazer. Mas, vamos fazer com vivo. Vou posicionar meu vivo aqui, ó, exatamente onde ele vai ser costurado, tá? Bordinha com bordinha. E eu venho aqui e vou marcar um pouquinho pra baixo, não muito rente, tá? Vou marcar aqui com a minha canetinha de marcar sintético um pouquinho pra baixo. Não vou colocar muito rente. Vou fazer uma marcação maior aqui. Ó. Tá vendo aqui onde eu marquei, ó? Tá? Com a canetinha de marcar sintético. Ou com um giz, o que você tiver aí que depois você consiga tirar, né? Marquei aqui. Vamos dizer que meu vivo tá aqui, ó. Vou pegar a minha alça, posicionar desse jeito aqui, ó. Você vai colocar o ponto mais feio pra cima,
Porque sempre tem um lado do ponto que é mais bonito. Esse meu até que tá legal dos dois lados, mas tem um lado que não tá tão. Vou posicionar aqui na minha marca e vou dobrar. Ó, pode dar uma distância de quase 2 dedos. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, fiz uma dobra aqui, tá? Vou posicionar aqui. E vou colocar o que aqui? Um rebite. Vou prender aqui, ó, com um rebite, tá? Então, eu venho aqui com a alça, para garantir que ela não está cruzada. Vou posicionar aqui, vou dobrar e colocar um rebite, certo? É assim que a nossa alça vai ser. Quer costurar? Pode costurar, vai ficar muito grosso. Não aconselho. Aconselho colocar o rebite. Mas se você quiser tentar costurar, mas é muita camada para costurar, tá? Pode ficar feia a costura. Então, com o rebite fica bem legal. Então, é isso que nós vamos fazer. A distância aqui de uma alça para outra pode ser de 5 centímetros uma para outra. Ou seja, uma abertura total de 10 centímetros, mais ou menos, ó. Acho que fica bom. 10 centímetros, tá? Aqui, ó. Esse intervalo aqui de 10 centímetros. Vou lá, colocar meu rebite e volto. Marquei 5 centímetros. Eu dei um pique aqui no meio, né? Marquei 5 centímetros do meio pra cá. A partir daqui que eu coloquei a alça. Daqui até aqui tem 5 centímetros. E medi 1,5 centímetro da borda pra baixo. Tá vendo meu risco aqui? Marquei 5 centímetros do meio pra cá e 1,5 centímetro da borda pra baixo, tá? Posicionei desse jeito aqui. Coloquei meu rebite, agora eu só vou apertar ele ali, tá? Com as alças colocadas, agora eu vou posicionar o forro. Ó, vou posicionar aqui meu forro e vou passar uma costura de segurança na volta toda. Nas duas partes, na parte de trás e na parte da frente, tá? Aqui, ó, só posicionar e passar a costurinha de segurança na volta toda, com ponto grande, pode ser 4,5, 5. Se quiser prender aqui, para não sair do lugar, mas como esse aqui é plástico, não escorrega muito, eu não vou, nem vou prender. Vou segurar aqui, né, só. Mostrar uma coisa aqui pra vocês. Vocês viram que o meu pezinho da máquina passou tranquilamente aqui, ó. Ele cabe certinho aqui, sem problema nenhum, sem pegar em cima da alça. Então, ó, aqui essa distância deu certinho o pé da minha máquina. Eu vou conseguir costurar aqui sem problema nenhum, tá? Aí, agora eu vou refilar toda essa sobra. Vou refilar e vou fazer a mesma coisa com a parte da frente, é a mesma coisa. E aí a gente segue para fazer os bolsos de dentro. Olha só como que ficou. Essa aqui é a parte de trás, já com a alça e com o forro. E essa aqui é a parte da frente, com a alcinha também e o forro. Essa parte da frente tem um bolsinho. Esse bolsinho vai ficar aqui, ó. Vou fazer ele de telinha branca, com a bordinha no azul. Um bolso simplesinho, eu só fiz aqui um viezinho do Prada. Vou colocar aqui e vou aplicar o bolso aqui. Só isso. Vamos lá fazer o bolsinho, ó. Eu fiz um viezinho aqui de 2,5 centímetros de largura. A medida do bolso eu não lembro, mas vai estar lá no material, tá? Nos moldes, no material complementar. Eu só vou dobrar ele aqui no meio, ó. Eu dou uma vincada nele aqui, no meio. E eu abraço aqui a minha telinha. Ó, vou abraçar a telinha. E vou passar uma costura. Vou usar um ponto 4. Retrocesso no início e no final.
Só isso. Vou posicionar aqui, ó, na minha parte da frente. Aqui embaixo, borda com borda. Eu cortei ele muito certinho o tamanho. Vocês podem cortar um pouquinho maior, tá? Não vai faltar, mas como eu falei, eu não gosto de fazer nada assim na medida muito certinha. Não gosto. Aí é só prender aqui pra telinha não sair do lugar. E passar uma costura de segurança na volta toda. Porque depois disso aqui a gente não vai ter que vir com o vivo, né? Então tem que passar uma costurinha de segurança aqui. Tá aqui com o bolsinho. Essa parte da frente tá pronta. A única coisa que falta aqui agora é colocar o vivo. E acabou. Essa parte da frente a gente não faz mais nada com ela. Aqui na parte de trás, essa maleta, quando ela estiver deitada, esse aqui é o fundo dela, né? Ela vai abrir aqui, esse aqui é o fundo. Eu vou colocar um elástico aqui pra prender um jaleco ou alguma outra coisa que a pessoa queira prender. Então, nós vamos colocar um elástico largo aqui na extensão toda dessa parte aqui, que é o fundo da maleta, tá? Agora, nós vamos fazer aqui os dois bolsinhos daquela aba interna. A aba interna, ela tem dois bolsinhos. Um vai ser no próprio material, o outro vai ser na telinha. Esses bolsinhos são super simples. Os dois eu só coloco uma bordinha, igual eu coloquei naquele da tampa. E só isso. Aí a gente aplica lá na abinha interna. É só, tá aqui. É só isso aqui, ó. Esse da telinha e esse aqui. Aí a gente vai aplicar eles lá na aba interna. Olha só, nossa aba interna, ela é composta de duas partes. São duas partes do forro, nesse caso aqui o bagum. Eu vou juntar uma na outra e aqui vai ter um bolso, aqui vai ter outro bolso. O que eu fiz aqui? Eu cortei uma parte de TNT 150 para dar uma reforçada nessa abinha, para não ficar muito mole. E eu vou colocar um EVA também, um pedaço de EVA, que ele é cortado menor um pouco. Eu vou encaixar aqui, ó, esse EVA depois no final, a hora que estiver pronto. Onde que eu deixo a parte com o EVA? Você vai escolher uma parte do forro e vai posicionar o TNT nessa parte que você escolher. Essa parte aqui é onde vai o bolso menor e onde vai uma tirinha que a gente coloca aqui para colocar caneta, termômetro, algumas outras coisas pequenas. Eu gosto de reforçar essa parte com o TNT por causa da tira que vai aqui. Para não colocar ela só no bagum, porque a pessoa pode forçar aqui e rasgar. Então, eu prefiro reforçar essa parte aqui com o TNT. A outra parte, como vai só esse bolsinho simples aqui, não precisa do reforço do TNT, porque ele é costurado só nas laterais, tá? Então, primeiro eu vou prender o EVA aqui, nessa parte do bagum. Bolsinho, prender o bolsinho de tela na parte do bagum que tá sem o TNT. Só uma costurinha de segurança na beiradinha e pronto. Já costurei o forro aqui, agora eu vou só tirar aqui o excesso, o forro não, o bolso, né? Vou tirar aqui o excesso dos cantinhos. Esse aqui é a parte... Essa aqui é a parte da aba que vai um bolso menor e a tirinha aqui. E essa aqui é a parte da aba que vai o bolsinho maior, só o bolso. Vamos colocar agora a tirinha aqui nessa parte. Aqui, ó, eu cortei uma tirinha de prada no tamanho de 4 centímetros de largura
passei cola de contato e dobrei no meio. Então, no final, ela fica com 2 centímetros. Não precisa de acabamento isso aqui, tá? Vai ficar assim mesmo. Eu vou posicionar ela aqui, ó. Vou marcar meu meio. Vou marcar o meio aqui. Ó. Marcar o meio. Vou posicionar ela aqui no meu meio. E vou passar uma costurinha de segurança aqui. Aí, a partir daqui, eu vou fazer minhas divisões. Eu vou deixar um pedaço aqui maior. E aí, eu venho fazendo as curvinhas para colocar caneta ou termômetros. Pode fazer 3 curvinhas, tá? Deixa um maiorzinho aqui e faz 3 abinhas. Ó, aqui tá pronta a nossa abinha. Eu deixei um espaço maior aqui e fui fazendo as curvinhas. Vocês podem fazer quantas vocês quiserem, tá? A medida dessa fita, se não me engano, é 21 centímetros, mas vai estar tudo lá no material complementar. Aí eu só venho e corto essas linhas que estão sobrando aqui, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar as duas partes para formar a aba. Vou pegar essa parte aqui, juntar com essa, tá? E no meio vou colocar o nosso EVA. Vou colocar o EVA aqui no meio, juntar as duas partes e passar uma costura de segurança na volta toda. Costura de segurança, ponto grande, só para prender mesmo uma parte na outra. Posiciona o EVA bem no meio para não passar a costura em cima dele, tá? Vamos fazer agora. Eu peguei aqui um pedaço de prada de 7 por 11. Coloquei 2 botões de imã, porque essa abinha, ela é removível. Se você não quiser fazer ela removível, não tem problema. Você faz ela costurada lá no fole. Mas todas que eu faço aqui, ela é removível, as pessoas já sabem. Então, eu faço minha maletinha sempre da mesma forma, a não ser que o cliente peça diferente, né? O que eu vou fazer aqui? Coloquei aqui o botão de imã com acabamento. Se você não tiver o botão de imã com acabamento, coloca ele por dentro primeiro, depois fecha e costura, que aí não vai aparecer os ganchinhos aqui na parte de trás, né? Essa abinha vai ficar pendurada no nosso fole. Pendurada não. Abotoada, vamos dizer assim, né? Lá no nosso fole. Então, eu preciso costurar ela aqui na aba. Eu vou passar uma costura de segurança aqui nela e vou fechar a volta com viés. Eu fiz aqui um viés do próprio bagum, pra ficar tudo igual, branquinho, do próprio bagum. E aí, vou fechar a volta toda com viés. Vou só aplicar isso aqui, tá? O que eu faço aqui, ó, vou só pegar o viés, como se fosse um viés normal, e vou abraçar. Só isso. Vou abraçar e vou costurar. Como se fosse um viés de tecido. Chegou aqui na curva, dá uma ajeitadinha. Ajuda aqui com uma chave de fenda, qualquer coisa que você tiver aí, para pegar certinho a parte de baixo também. E vai com calma. Se você quiser usar viés boneon, eu gosto muito mais do viés boneon, mas eu queria tudo da mesma cor, eu usei o viés de bagum, tá? Tá aí.
está pronta a nossa aba. Isso aqui vai ficar lá no... Gente, eu esqueci de passar um viés de acabamento aqui, ó. Tá vendo? Eu não gosto de deixar assim, mas agora vai ficar. Ah, ficou feio? Não, não ficou feio, mas eu prefiro tampar isso aqui com um viés de acabamento, tá? Passar um viés aqui também. Foi uma distração minha, esqueci. Então, vocês coloquem aí, porque eu acho que fica mais apresentável, tá? Agora, nós vamos fazer o canal do zíper. O que eu preciso fazer antes de começar a costurar o canal do zíper? Colocar o suporte da alça transversal. Lembra que a gente fez, né, o suportezinho, tá aqui. E agora eu vou aplicar ele aqui com rebite, igual eu já apliquei esse aqui. Eu dividi ele no meio, marquei aqui os piques do meio e medi 19 centímetros do meio para baixo, tá? Do meio para ponta. E aqui, exatamente em 19 centímetros, eu posicionei meu suporte, assim, ó. Olha aqui minha marcação. Do meio pra cá, deu 19 centímetros aqui nessa marquinha. Aí eu venho aqui com o meu suporte, posiciono ele bem na marca, faço os furinhos e vou colocar o meu rebite. Ele já tá, ó, meu canal do zíper já tá estruturado com TNT 150 e EVA, tá? Eu deixo para colocar o suporte depois que tá com tudo isso, porque fica mais reforçado aqui do que ficar só no Prada, né? Apesar de ser uma maleta pequena, a gente nunca sabe o que o cliente vai colocar dentro, se vai exceder o peso, apesar da gente avisar, né? Mas tudo é possível. Então, melhor se precaver. E esse aqui tá bem reforçado. Coloquei o rebite. Agora é só apertar ele e tá pronto. Aí a gente vai colocar o zíper, o forro e fechar o canal do zíper. Peguei aqui o forro, a parte de fora e o zíper. Vamos fazer aquele famoso sanduíche. Direito do zíper com direito do material de fora. E aí, por cima, a gente vem com o forro. Se você não tem segurança para fazer o canal do zíper desse jeito, o que que você vai fazer? Você vai prender o zíper do jeito que eu tô prendendo aqui. Vai costurar ele primeiro aqui no material de fora. Depois você vem, posiciona o forro por cima e faz a costura final. Ó, eu posiciono aqui desse jeito. Direito do zíper com direito do material. Põe os clipes. Tô insegura de já colocar o forro aqui, fazer o sanduíche e costurar? Costuro esse aqui primeiro. Depois eu venho, ponho o forro. Direito do forro com direito do material de fora. Faço o sanduíche e costuro. Eu já vou costurar tudo de uma vez, tá? Pra agilizar. Mas, para quem tem insegurança, eu aconselho costurar primeiro o zíper, depois vir com o forro. Aqui, nesse caso, não é costura de segurança, é costura de fechamento. Então, eu vou usar um ponto 3. No sintético, você não pode usar um ponto menor do que 3, porque vai partir o sintético, tá? Lembra que sintético tem fundo plástico. Eu sempre coloco a parte mais fina para baixo. No caso, a parte mais fina é o bagum. Vou colocar ele para baixo e vou costurar aqui pelo lado avesso do Prada. Ponto 3, retrocesso no início e no final. 3,5, tá? Vamos colocar 3,5 para não ficar muito apertado. Ó, vocês já devem ter reparado que o meu forro tá maior. Eu corto tudo maior, tá? Depois eu refiro. A minha margem de costura aqui é o tamanho do meu pé de máquina. Eu encosto o meu pezinho da máquina bem no dentinho do zíper e costuro. Essa é a minha margem de costura aqui no canal do zíper. Vou virar
jogo o forro todo pra trás, dou uma sentada nele, viro tudo aqui, ó, jogo tudo pra trás e costuro. Vou fazer isso aqui, ó. Dou uma massagenzinha aqui pra ele dar uma vincada, pra não ficar um papinho aqui atrás. E vou costurar. Agora é costura de pesponto, ponto 4, 4,5. Cheguei aqui no final, o que eu vou fazer? Eu já viro e desço pra costurar a volta toda aqui, pra prender tudo, pra ficar mais fácil de trabalhar. Ó. Agora, vou refilar essa sobra aqui na volta toda e venho com o meu fole, meu freio, né, pra terminar aqui o nosso canal do zíper. Não esqueçam de colocar o cursor, por favor, porque eu já tava quase esquecendo. Tem hora que a gente esquece, só distrair. Coloco o cursor, eu coloco sempre 2, acho muito mais prático pra pessoa que vai usar, então eu sempre coloco 2, tá? Venho aqui com o meu freio, posiciono aqui, frente com frente, posiciono bem alinhadinho, frente com frente, prendo e venho com o forro, que é claro, está maior também. Depois a gente refila, tá? Alinha certinho. E vamos passar uma costura aqui, ó, nesta lateral, tá? Costura de fechamento, ponto 3,5, retrocesso no início e no final. Olha só, vira e mexe, quando eu vou costurar aqui, essa pressão do pé do calcador em cima aqui faz com que o zíper marque o meu sintético. Então, o que você pode fazer? Coloca aqui, ó, uma fita crepe em cima do zíper para proteger na hora que você for costurar. Não custa nada e protege o seu sintético, tá? O que a gente vai fazer agora? Ó, joga tudo pra cá, mesma coisa, e faz o pesponto. Tem sintético que marca muito, Prada até não marca tanto, mas o Facto, Duna, perolizado, aquele que todo mundo adora, todo mundo conhece, nossa, aquele sintético marca muito. Então é bom tomar alguns cuidados, né? Fiz meu pesponto, o que eu vou fazer agora? Vou acertar isso aqui. Nunca esqueça, se você corta maior, nunca esqueça de igualar isso aqui, porque senão vai ficar um papo no seu canal do zíper, tá? Isso aqui tem que estar igualzinho. Então, você vem aqui, refila, rente e pronto. A parte de cima não tem problema, depois a gente corta. Mas esse aqui tem que estar rente. O que eu vou fazer? Eu trago essa parte aqui pra cá. Ó, peguei a parte que tava faltando, ó, peguei, tá aqui meu canal do zíper, peguei a parte que tava faltando, trago pra cá, vou unir aqui pra fechar o canal do zíper. O que eu vou fazer antes? Colocar uma fita adesiva aqui, né, pra não correr o risco. Vou colocar aqui. Frente com frente. Para garantir, vou passar uma costura de segurança do jeito que tá aqui. Depois eu venho com o forro, tá? Ó, jogo o forro lá pra baixo, aqui atrás tá sem forro. Vou passar só uma costurinha de segurança aqui. Tá
preso aqui, fica mais fácil agora. O que que eu faço? Vou enrolar isso aqui com cuidado e vou trazer meu forro pra cá, pra encontrar aqui forro com forro. Depois que eu enrolei, eu posso até puxar um pouco ali pra fora, pra não me atrapalhar. Mas tem que ser posicionado bem certinho, tá? Vou enrolar que é melhor. Vai me garantir um resultado melhor. Deixar enrolado. Vou prender aqui, ó. Direito do forro. Com o direito daqui. Prende. E costura. Costura de fechamento, ponto 3. Dá uma amassadinha. Depois, se ele amassar, passa um ferro. Ferro não. Ferro não, pelo amor de Deus. Pega um secador, gente. Pega um secador, dá uma aquecida pra ele desamassar, tá? Ponto de fechamento, 3,5. Retrocesso no início e no final. Pronto. Agora eu desenrolo. Com cuidado, tá? Vai jogando tudo aqui pra dentro. Se puder aquecer com secador, é melhor. Que ele vai virar mais fácil. Porque aqui tem muito volume. Tem EVA, tem TNT. Então vai com cuidado. Pra não estragar a sua peça, tá? Vai desvirando. Com cuidado. Ó, deu uma amassada boa aqui. Vamos passar o secador depois pra tirar essas marcas, ó. Ó como ficou marcado. Dá pra ver, né? Ó, tá? Depois a gente passa um secador aqui pra desamassar. Vou tirar aqui a fita. Pronto. E agora eu vou fazer o pesponto. Vou fazer o pesponto aqui. O que que eu vou fazer? Vou prender aqui essas duas, ó, tá solto aqui, tá aberto aqui, tá aberto aqui. Vou passar uma costurinha de segurança pra prender essas duas partes e vou refilar a sobra. Ó, já tiro essa sobra aqui. Pronto. Tirei a sobra. Nosso canal do zíper tá pronto. Só que lembra que aquela abinha que fica por dentro é presa no canal do zíper? Aonde que a gente vai prender ela? Nós vamos prender aquela aba aqui, ó. Na parte de trás do canal do zíper. Parte de trás, parte de cima, tá? Ó, o zíper tá aqui, essa é a parte de cima. Eu vou fazer uma outra abinha para encontrar com aquela que tá lá. Aí, para isso, eu preciso medir os meios. Como que eu faço aqui agora? Vou marcar os meios. Ó, eu junto aqui costura com costura. Vou prender. Aqui embaixo, costura com costura. Vou prender. E aí, vou dar um pique aqui, no meio de cima e no meio de baixo. Aí, eu venho aqui na outra parte, vou marcar o meio também. Ó. Marquei o meio aqui. E no zíper, eu preciso do meio, só que eu não posso dar pique. Eu não gosto de dar pique no zíper, porque ele pode desfiar. Então, eu vou encontrar o meio aqui. E vou marcar com lápis. Vou fazer uma marcação a lápis, tá? Ó, assim. Agora eu vou marcar os outros meios. Vou encontrar aqui, ó, pique com pique.
para marcar os outros meios. Pique com pique. E eu marco os meios restantes. Aqui. E aqui. E na parte do zíper também. Esse aqui tem que ser marcado por conta do fechamento da bolsa, para não ficar torta, né? Pronto, os meios estão marcados. O que eu vou fazer agora? Se você for fechar ele com viés normal, um viés boneon, você não precisa colocar nada aqui agora. Como essa parte de baixo eu vou fechar com viés feito do bagum, eu vou ter que colocar esse viés aqui agora. Todas as minhas bolsas térmicas eu fecho com viés de bagum. Porque às vezes a pessoa põe alguma coisa lá dentro que molha, se você tá com viés de tecido, vai ficando sujo, vai ficando horrível. Então eu fecho com viés de bagum. Eu corto uma tira de 5 centímetros do bagum na extensão toda do material, 1,40, né? E faço o fechamento desse jeito aqui, ó. Vou posicionar aqui direito do bagum com o direito do forro. Aqui na saída eu faço isso aqui, ó. Branco no branco, acho que não vai dar pra ver, né? Eu faço isso aqui, ó, faço um triângulo. Eu deixo esse triângulo aqui pra dar o acabamento. E vou prendendo com clips na volta toda. Ó. Vai colocando ele na extensão toda do canal do zíper. Fiz isso, vou passar uma costurinha de segurança aqui nessa volta toda, só para prender esse viés aqui e usar ele depois. Posicionei a câmera aqui, que acho que vai ficar melhor para vocês verem, né? Porque senão o canal do zíper tampa. Aqui é um ponto grande, tá? Ponto só de costura de segurança, mas só prender esse viés aqui. Olha só, tá preso aqui meu viés pra gente usar depois, na hora que eu for fazer o fechamento da bolsa. Agora aqui na parte de cima, eu preciso fazer a abinha com a outra parte do botão de imã, onde a gente vai posicionar aquela basezinha de dentro. Olha só o que nós vamos fazer aqui. A gente tá aqui com aquela abinha, né? Eu cortei um outro pedaço de 8 por 11 do sintético, para colocar a segunda parte do botão de imã. Esse aqui não tem como passar a medida. Como que eu fiz? Você vai aplicar 2 botões de imã aqui, onde você achar que fica melhor. Lembrando que não pode ficar muito perto da borda, nem pra cima, nem pra baixo. Coloca no meio. Eu peguei a outra parte, medi aqui assim, ó. Onde ficaria bom, não encostando muito aqui, nem aqui. Marquei onde estavam os botões e apliquei. Agora, o que eu faço? Vou medir o meio desse aqui. Esse aqui foi posicionado bem no meio da aba. Aí, agora, eu venho aqui na parte de trás do meu canal do zíper e vou posicionar desse jeito aqui, ó. Meio com meio, tá? Cuidado para não colocar ao contrário. Pensa que essa aba vai ficar assim, ó. Tá? Desse jeito aqui. Então, vou posicionar ele aqui. Vou passar uma costura de segurança pra gente poder fechar a bolsa. Vamos partir pro fechamento da nossa bolsa? Voltamos aqui com o espelho da frente e o de trás. O de trás já está pronto. Eu coloquei aqui o elástico que eu falei que ia colocar. E já apliquei o vivo. Como que eu fiz esse vivo? Com o próprio material. Normalmente, quando eu faço essa bolsa médica, eu faço ela em contraste. Preto e rosa, azul marinho e rosa. Essas foram as que saíram mais até agora. É a primeira vez que uma cliente me pede tudo da mesma cor. Ela queria tudo da mesma cor, por fora. E por dentro queria branco, com uns detalhes da mesma cor de fora, né? Então, eu fiz o vivo do mesmo material. Peguei essa mangueirinha de vivo, para fabricar seu próprio vivo. Cortei 3 centímetros de sintético, 3 centímetros de largura,
abraço o vivo e costuro o espaguete, né? Abraço o espaguete, costuro, e aqui tá meu vivo. E é esse vivo que eu vou aplicar aqui na bolsa, igual eu já apliquei nessa parte aqui. Eu deixo uma parte assim aberto, vou tirar esse pedaço aqui do espaguete para poder fazer o acabamento. Vou fechar essa parte aqui, ó. Vou posicionar bem no meio e vou começar a costurar uns 3 dedos pra frente. Essa parte aqui vai ficar solta, não vou costurar ela. Vou começar uns 3 dedos pra frente, tá? Aí vou costurar normal, é uma aplicação de vivo normal como qualquer outra, não muda nada. Não precisa dar pique, ele é bem maleável, faz as curvas tranquilamente. Quando eu estiver chegando aqui próximo da onde eu comecei, o que eu vou fazer, ó? Eu vou medir aqui até onde começa meu vivo. Vou posicionar a tesoura e vou cortar. Cortei, eu vou entrar com essa parte dentro dessa parte que tá aberta. Ó, essa parte aqui tá aberta. Eu vou entrar com essa aqui dentro e vou abraçar. Assim a gente faz o nosso acabamento, tá? Posiciona certinho, abraça direitinho e vai. Pronto, vivo colocado. Ó, tá vendo? Aqui ficou o nosso acabamento. Agora é só fechar a bolsa. Olha só, peguei aqui o meu canal do zíper. Toda vez que eu tiver um zíper, que ele já é, o fechamento é no zíper, o zíper encontra com o espelho, eu fecho a parte do zíper primeiro. Porque se você fechar por baixo primeiro, a hora que você vier fechar o zíper, você vai ter um trabalho horrível. Então, vamos fechar o zíper primeiro. Vou posicionar aqui, ó, meu espelho. Parte de baixo com parte de baixo. Vou encontrar os piques do meio. Eu fiz o pique nos espelhos também. Você tem que marcar os meios no espelho e no canal do zíper. Vou prender meu meio, beleza. Venho pra parte de cima. Vou prender meio com meio também. Tá tudo marcado. Meio com meio. Muito cuidado na hora de costurar essa parte do zíper, tá? Pra não costurar fora do lugar. Lateral, mesma coisa, meio com meio. Vamos achar nosso meio aqui. Lateral, meio com meio. Ó. Tudo certinho. Aqui também. Ver se o zíper não tá muito pra baixo, pra costurar muito na beiradinha, tá? E o último meio. Bate tudo certinho, tá? Como bate tudo certinho, tem gente que não gosta nem de clipar. Eu prefiro clipar. Me dá mais segurança. Pronto. Agora, vamos passar a costura. Essa costura aqui é uma costura de fechamento. Ele já tem bastante camada aqui. Eu vou usar um ponto, acho que aguenta um ponto 3,5, tá? Não adianta ter pressa. Pé de vivo, porque eu tenho um vivo aqui. Não uso aquele pezinho dentro de coelho, porque não fica rente ao vivo. Eu tenho ele, já testei. E eu tô numa máquina de transporte duplo que também não tem aquele pé. Mas mesmo na outra eu não uso ele, porque ele não fica rente no gordinho do vivo, fica feio. Então, fechamento com vivo, usa pé de vivo. Ele foi feito para isso, vai ficar perfeito. Vai devagar nas curvas, tá? Para ficar tudo bem alinhadinho.
Eu uso sempre esse alicatinho aqui, ó, que ele me ajuda muito. Eu vou segurando o material aqui para garantir que ele tá no lugar certinho. Pode usar uma chave de fenda, alguma coisa que você acha melhor. E vai olhando se o zíper não saiu do lugar, tá? Terminei aqui, o que que eu faço? Eu vou olhar, vou virar aqui, ó, e vou olhar pra ver se ficou tudo certo. Se eu ver que ficou muito longe, eu venho e passo de novo a costura, ó. Dentro, onde tem a alça, lembra que eu falei pra vocês da distância? Respeita essa distância, porque senão você não vai conseguir passar o pé aqui da máquina com o vivo, não vai ficar legal. Teve um aqui, ó, que deu meio uma saída fora, aqui por conta do volume da alça. Eu vou dar uma costurinha de novo, só pra ficar igual o outro, porque o outro ficou bem perfeitinho. Aí esse aqui saiu um pouquinho, coisa pouquinha, mas eu prefiro passar de novo só pra garantir, tá? Aí o que que a gente faz? Terminou aqui, ó, é porque a hora que eu vou passar, fica o volume da alça aqui. Então, é só tomar cuidado pra passar bem rentezinho. Agora, eu faço o fechamento com viés. Lembra que eu falei que essa parte aqui eu ia fechar com o viés do bagum, mas um viés fino. Porque o da parte de baixo já tá aqui, é aquela parte mais grossa. Depois vocês vão ver como que é o fechamento desse e como que é o desse aqui. Esse aqui é um fechamento normal, como se fosse um viés boneon, tá? Mesma coisa. Vou começar aqui pra frente um pouquinho, porque aqui já tem muito volume do meio. Então, vou começar aqui. Só abraça ele normal, tá? Como qualquer outro viés. Abraça e passa a costura. Eu cortei 2,5 de largura. Acho que vocês podem cortar 3 para ficar mais confortável, tá? Vou passar um ponto 4,5, porque aqui já não é fechamento, já fechei. Não vou ficar passando um monte de ponto apertado em cima do mesmo ponto. É um ponto 4,5. Só para cobrir mesmo, para dar acabamento. Então, nada de ponto apertado demais. 4,5 é suficiente. Tenha certeza que você tá pegando a parte de cima e a parte de baixo do viés, tá? Já passei o viés. A nossa parte da frente tá pronta. Agora nós vamos fazer a parte de trás, que é exatamente a mesma coisa, só muda a forma de fechamento com o viés. Então eu vou fechar ela primeiro e aí eu trago na hora do fechamento do viés para mostrar. Então vamos lá. Já fechei o fundo, tá aqui. Fundo fechadinho também. Já conferi como que tá, beleza. Agora eu vou pegar esse viés que a gente aplicou e vou puxar ele pra cima, ó. Vou puxar ele pra cima. É assim que eu fecho as bolsas térmicas, tá? Com esse viés grande aqui. Puxei pra cima. Vou dobrar. Ó, tá aqui. Eu dobro ele e abraço a borda. Vou virar aqui. Tá aqui, eu dobro uma vez pela metade e abraço a borda. E prendo. Vou fazer isso na borda toda.
dobra e abraça. Dó de grampo aqui não. Ó, clipei tudo e agora vou passar a costura de fechamento. Simples assim, só isso. Só cuida pra ver se você tá passando a costura no lugar que ela tem que estar, pra não avançar pra cima do vivo, tá? Vai olhando, sente com o dedo aqui, ó. Com o dedo aqui você consegue sentir onde tá o vinco. Nossa bolsa tá fechadinha. Confere se não esqueceu nada. Se esqueceu agora é meio tarde, tá? Tá tudo aqui. Opa, aí. Tudo aqui. Agora é só desvirar. Desvira com cuidado. Como eu falei, é melhor aquecer, tá? Vou desvirar aqui na marra, tá? Mas aquece aí, que facilita a sua vida. Aquece com o secador para facilitar a vida aí e não amassar tanto a bolsa. Não judiar muito da bolsa, né? Desvirei, o que eu faço? Ó, eu venho fazendo uma massagem aqui para acomodar essa costura aqui com o vivo. Tem muita camada aqui, gente, fica grosso, tá? Então, ó, dá uma sentadinha. Pode dar até umas marteladinhas, tá? Vem aqui, ó, protege o material e dá umas marteladinhas. É bom para deixar tudo no lugar certinho. O que eu sempre faço também? Depois da bolsa terminada, eu encho ela com tecido ou uma almofadinha para ela ficar bem cheinha, pegar o formato certinho. Eu deixo ela umas 24 horas, bem cheinha, para ela acomodar no formato certinho. Mas olha só que espetáculo que ficou isso aqui. Olha isso. Agora a parte da frente, ó, vai jogar o zíper para baixo e vai fazer a mesma massagenzinha aqui, ó. Joga o zíper e aperta pra dentro, pra ele ir tomando a forma certinha que ele tem que ficar. Ó. Aqui no fundo também. Gente, ficou linda essa bolsa. Simples assim. Amei. Eu gosto demais dessa cor. Acho ela linda. Eu acho que ela com contraste aqui também ia ficar muito bonito. Tipo com rosa, ou com marrom, ou com amarelo. Eu acho que ia ficar legal. Mas a escolha da cliente foi toda azul, né? Olha que graça. Sua etiqueta pode vir aqui. Por que eu não coloquei? A minha etiqueta eu faço no Montana com clichê, mas eu não tinha nenhum dessa cor. Aí pra eu colocar aqui um marrom, um preto, um caramelo, eu achei que ia ficar muito gritante, não ia ficar legal, né? Ia ficar meio grosseiro, por isso que eu não coloquei. Mas olha isso. Gente, ficou linda. O que tá faltando aqui? Vamos abrir. Colocar a abinha por dentro pra vocês verem. Ó, a aba vai aqui. Venho aqui. Ó, fica desse jeito. Olha que graça. Aí aqui a pessoa pode colocar o que ela quiser. Aqui atrás também um estetoscópio. Aqui umas canetas, termômetro. E aqui pode prender um jaleco, por exemplo, né? Sei lá. Aí se ela não quiser, é só tirar a aba, porque ela é removível, né? E ainda tem o bolso aqui da tampa, né? Olha que luxo. Maravilhosa, né? Aqui a alça. A alça transversal, que é removível, a pessoa usa na hora que quiser. Se não quiser, é só tirar. Ó.
Olha, que linda. Muito linda, né? Então, tá aí a nossa maleta médica. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que façam bastante e vendam bastante. Tô falando pra vocês sério, essa peça vende muito. Faz uma e faz propaganda que vai chover de pedido aí pra vocês.